Pronto. Então, agora a gente vai ter uma palestra intitulada Políticas Ambientais do Ceará, tá? Onde quem vai apresentar é o professor João Alfredo Teles Melo, que é advogado, mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará, atualmente é doutorando em Desenvolvimento e Meio Ambiente do Prodema, na UFC, é professor de Direito Ambiental na Unicef e presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB daqui do Ceará. É ex-parlamentar e ex-consultor de políticas públicas do Greenpeace Brasil. E agora eu convido o professor João Alfredo a estar fazendo sua apresentação. Ele pode já compartilhar, inclusive, a tela. Ok. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Ok. Então, primeiro, assim, eu quero agradecer o convite do Greenpeace e das demais entidades que estão realizando esse curso, né? O tema que me coube foi Políticas Ambientais do Ceará. E aí eu fiz uma apresentaçãozinha em PowerPoint que eu quero compartilhar com vocês, porque vai ajudar muito aqui na nossa fala. Bora ver aqui se apertei aqui no compartilhar. Minha maquinazinha tá a manivela, viu, pessoal? Tá bem devagar. Olha a tela inteira. Né? Então eu quero escolha a tela inteira. Mas aí não está aparecendo o que eu quero compartilhar. Vou cancelar aqui. O senhor está com o PowerPoint aberto? Estou com o PowerPoint aqui. Aí você aperta em compartilhar a tela, aí vai aparecer algumas janelinhas. Aí você escolhe o do PowerPoint. Aí, sim, não, mas não me apareceu. Eu estou vendo compartilhar a tela aqui embaixo, tranquilo, entendeu? Aí aparece aqui a nossa tela, que nós estamos vendo aqui. Eu venho aqui para o guia do Chrome, ou janela... Aqui o senhor olha aqui a minha imagem. Eu vou mostrar aqui, aí todo mundo vai até poder ver como é que se faz. Certo. Chega lá. Nem aparece. Porque não... Nem dá para ver, não aparece a minha própria tela. Mas quando o senhor aperta em aparecer tela, ou em compartilhar a tela, aí embaixo tem vários quadros e um deles deve ser o do PowerPoint. Não aparece? Não aparece. Quando aparece aqui compartilhar a tela, não aparece aqui. Na verdade, aparece essa nossa tela daqui que nós estamos vendo aqui, tá certo? E o PowerPoint está bem. A tela... Não aparece mais aqui. Embaixo, não tem uma barrazinha do lado direito, assim, pedindo para subir ou descer, não? Para aparecer outras aqui, quando eu aprendi compartilhar, aqui só aparece compartilhar sua tela. Então, aqui é essa tela que nós estamos vendo aqui. Né? Não está... Olha o seu WhatsApp, eu estou mandando agora uma foto, se não é assim que aparece para o senhor. Qualquer coisa, o senhor pode me mandar a apresentação, ou pelo WhatsApp ou para o meu e-mail. Eu apresento aqui, qualquer coisa. Mas não aparece isso aqui, não. Não aparece isso aqui, não. Talvez tivesse sido melhor mesmo eu mandar... eu vou fazer isso. Eu vou mandar por e-mail a apresentação. Bora ver aqui. Tem aqui o meu e-mail já embaixo. Já mandei no WhatsApp. Já vi aqui seu e-mail. O problema é que tem algum problema aqui que não aparece esse quadro todinho que você falou, tá certo? Certo, tudo bem. Então não, tranquilo. Desculpe aí, pessoal. Mas é porque eu reformatei agora recentemente essa maquininha aqui, mas ela tá muito chata mesmo, viu? Ela tá tudo muito lento. Tá tudo muito lento. Não está respondendo, meu Deus do céu. Tá me ouvindo aí, Daniel? Sim, tá me ouvindo? Sim. Tá, porque aqui também não...
Então, eu estou pensando em fazer o seguinte, eu vou fazer a apresentação e depois mando o PowerPoint para vocês. Eu acho que é melhor, né? Porque está aqui até aqui, para você ter uma ideia, é um problema aqui no meu computador mesmo, entendeu? Ele está travando aqui no próprio Gmail. Estou aqui tentando mandar para você a apresentação, eu devia ter mandado cedo, isso. Mas ela não vai, tá? Eu vou abrir aqui. Bora ver se eu quando... Bom, vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Pronto. Então, eu vou olhando por aqui. Depois eu compartilho com o Daniel a apresentação e ela fica para vocês, tá legal? Certo. Bom, qual foi a opção que eu fiz, tá certo? Para gente, antes da gente entrar na questão que está vinculada ao tema da gente, que são as políticas ambientais do Ceará, tá? Eu optei por fazer uma apresentação, né? O nosso plano de aula hoje, tá certo? Ele traz uma definição, tá certo? Do que é a sustentabilidade, tá? Porque se eu quero trabalhar, se eu quero discutir as políticas ambientais do Estado do Ceará, eu tenho que ter em mente, tá certo? Vamos dizer, pelo menos um parâmetro do que é que nós consideramos, tá certo, uma política ambiental. Obviamente que nenhum de nós acha que uma política ambiental é unicamente aquela que está ligada aos aspectos da conservação ambiental, embora ela seja importante, né? Eu sempre aprendi que, se a gente pensa em política ambiental, ela há de ser transversal, ou seja, ela tem que estar presente na política industrial, ela tem que estar presente na política agrícola, ela tem que estar presente na política de águas, tá certo? Então, como é que eu pensei a nossa conversa de hoje, tá? Primeiro, analisar um conceito de sustentabilidade. Eu não trabalho com o conceito de desenvolvimento sustentável, eu vou explicar para vocês. Depois, a gente vê quais são os significados de sustentabilidade a partir da sociedade, ou seja, não há como você pensar apenas uma visão na questão ambiental, né? Ou seja, a visão de sociedade, a visão de desenvolvimento, a visão da relação da sociedade e natureza, ela é diversa, e é isso que nós vamos ver aqui. E num terceiro aspecto, aí eu vou caracterizar pelo menos alguns aspectos das políticas ambientais do Ceará, né? Analisando a questão da política industrial na relação com a política hídrica, da política agrícola com relação aos agrotóxicos e também a política climática e conservacionista. Ok? Estão me ouvindo bem, pessoal? Só para eu ter de vez em quando aqui, que eu estou olhando aqui a apresentação e não estou tendo feedback de vocês. Está ok? Sim, estamos ouvindo. Som e imagem estão bem? Tá tudo ok? Não tá Eu aparecendo não o estou senhor. vendo o chat não, viu, pessoal? Então vocês... Apareceu alguma solicitação para o senhor agora? Não está aparecendo? Não, o senhor não. A Peraí, câmera deixa eu do senhor está voltar de novo desligada. aqui. Deixa eu voltar aqui de novo, entendeu? Para saber o que está acontecendo. Volte aqui para o Zoom. Aí, só clicar em iniciar vídeo, eu acho que dá certo. Só os que de diferente gradação são chamados de índios, ou indígenas, ou povos indígenas, mas a todos, tá? Então, eu acho que essa fala do Krenak, ela é muito boa para dar o parâmetro dessa relação da sociedade humana com a natureza. Então, vocês estão vendo aí esse nosso plano de aula, né? Políticas ambientais do Ceará, analisar as políticas ambientais a partir do conceito de sustentabilidade, conhecer os principais significados de sustentabilidade, talvez eu tenha que correr porque já me atrasei um pouco, né? Que exatamente está relacionado, né, a essa interface, a essa relação da sociedade humana ou das sociedades humanas com a natureza, né? E, portanto, a visão de desenvolvimento, né? E, no final, eu procuro fazer uma caracterização, tá certo?
de algumas das políticas ambientais do Ceará. Eu considero, vamos dizer, 3 aspectos importantes para a gente fazer essa análise: a política industrial com a política hídrica, a política agrícola com a questão dos agrotóxicos e a política ambiental, analisando tanto o aspecto climático quanto o aspecto conservacionista. Tá? A nossa tela aqui, ela coloca exatamente sustentabilidade versus desenvolvimento sustentável. Tá? Então, apesar do desenvolvimento sustentável ser um conceito, né, que vem desde o chamado relatório Brundtland, né, o chamado relatório Nosso Futuro Comum, no século passado, tá certo? Que foi coordenado exatamente pela primeira-ministra da Noruega, a ministra Gro Harlem Brundtland. Esse termo, ele, vamos dizer, praticamente perdeu o sentido porque ele serve para tudo. Mas não só por isso, tá certo? É porque ele está avisado, ele está vinculado, segundo a Mauro Guimarães, tá certo? A uma ênfase economicista e desenvolvimentista, ligado, portanto, aos interesses do capitalismo. Né? Leonardo Boff, também, que é um excelente autor, todo mundo aqui conhece, tá certo? Faz 2 críticas a essa visão de desenvolvimento sustentável. Né? A sua concepção antropocêntrica, portanto, só considera o ser humano e, portanto, não se refere à comunidade de vida, os demais seres vivos. Sustentabilidade é um conceito, portanto, mais amplo, embora, nós vamos ver lá na frente, que alguns também o reduzam. Né? O próprio Leonardo Boff, ele traz uma visão bem ampla, né? Sustentabilidade é toda ação destinada a manter as condições energéticas, informacionais, físico-químicas que sustentam todos os seres, especialmente a Terra Viva, a visão da Terra Viva, de Gaia, de Pachamama, né? A comunidade de vida, a vida humana, visando a sua continuidade e atender às necessidades das atuais e futuras gerações, tá certo? Mantendo esse capital natural, garantindo a sua regeneração, reprodução e coevolução. Esses autores, que têm um livro interessante chamado Ecologia e Sustentabilidade, eles tratam 2 aspectos, né? É a capacidade dos sistemas naturais da Terra e dos sistemas culturais humanos, a relação de sobreviver, prosperar e se adaptar às mudanças nas condições ambientais. Né? Então, a gente vai pensar em sustentabilidade, é preciso que compreenda que até esse conceito tem visões diferentes. Eu quero, portanto, apresentar como é que cada uma dessas visões entende a sustentabilidade para a gente compreender as políticas públicas do governo do Estado. Então, eu trago, vamos dizer, 5 correntes de pensamento, tá certo? Que também está ligado a movimentos, que também está ligado a políticas públicas. Evidentemente que eu sempre digo nas minhas aulas, toda classificação ela é incompleta, né? Nem tudo cabe, vou usar uma expressão que todo mundo gosta de, naquela caixinha. Há relações entre uma classe e outra, mas eu considero que essa classificação que eu apresento para vocês, ela é interessante porque dá para a gente ter uma visão ampla do ambientalismo, das diversas formas de ver a relação da sociedade humana com a natureza. O conservacionismo, o capitalismo verde, o ecologismo popular, o ecologismo dos pobres, o socioambientalismo, que se relaciona muito com o ecologismo popular, e o ecossocialismo. Tá? Algumas dessas expressões, elas fazem parte de estão dentro de um livro muito bacana, que é desse escritor catalão, Joan Martínez Alier, né? Ele coordena um projeto incrível, que é um projeto sobre justiça ambiental em todo o planeta, e o nome do livro dele é O Ecologismo dos Pobres. Né? Então, ele chama o conservacionismo de culto da vida silvestre, né? Que é aquela concepção da defesa da natureza intocada. Né? Essa visão, na concepção dele, ela não ataca o crescimento econômico, mas apenas manter o que resta do espaço da natureza que ainda está fora da influência do mercado.
aí eu faço uma observação, aí em parênteses é uma observação que eu faço. Mas é lógico que quando você tenta proteger uma parte da nossa natureza, na cidade você se choca com os interesses da especulação imobiliária, construção civil, e no campo, né, nas florestas, com ruralistas e madeireiros, né? Então, isso é muito claro aqui na questão da área das dunas do Cocó, que alguns de vocês já sabem muito bem, a briga contra as construtoras, tá certo? Contra os especuladores é imensa, né? Uma vitória desse movimento é a Convenção da Biodiversidade e da Diversidade Biológica, né? E a ideia é manter as reservas livres da interferência. É claro que essa visão ela é uma visão bem ampla, né? Ela não é uma visão, vamos dizer, que ela abarca diversas formas de movimento. Tá? Essa aqui é uma manifestação na Bolívia, né? Essa bandeira quadriculada, colorida, ela, alguns de vocês sabem, ela é o Ipala, ela é a bandeira dos povos andinos, né? Indígenas andinos, tá certo? Que estão na Bolívia, que estão no Peru, que estão no Equador, né? Especialmente, né? E por que ela vem aqui? Exatamente para a gente falar sobre a questão dos direitos da natureza, né? Mas antes disso você tem a visão de uma sacralidade da natureza. A natureza ela é sagrada nessa concepção de culto à vida silvestre, né? Francisco de Assis, as religiões orientais, a ecologia profunda, tá certo? A visão é Pachamama, que é mãe da natureza, né? E isso abriu um debate importante, né? E até um avanço, né, na parte do direito, que é a minha área, né, da compreensão dos direitos da natureza. Né? Então, hoje se fala de um novo constitucionalismo latino-americano. Tá? Equador e Bolívia, especialmente. No Equador, está dentro da Constituição, tá? No artigo 71, a natureza, ou Pachamama, que é onde se reproduz e realiza a vida, tem direito a que se respeite integralmente a sua existência. No caso da Bolívia, nós temos uma lei própria, que é a lei da Mãe Terra, Pachamama, não é? Que exatamente fala que é o sistema vivente, dinâmico, conformado pela comunidade indivisível de todos os sistemas de vida, tá certo? Então, esse é uma forma de ver, né, a natureza e de ver a sustentabilidade e a relação da humana com a natureza, né? Então, é o que quando você se refere à situação que está vinculada a essa visão, né? Então, vamos dizer, os santuários ecológicos, né? Você tem essa visão do santuário ecológico como protegido, quase como uma catedral, como uma igreja, né? Então, essa é a situação. A segunda forma de ver é completamente diferente dessa, né? O Martínez Alier chama de credo da ecoeficiência, né? Eu coloco isso entre aspas, tá certo? Porque, no meu entendimento, capitalismo verde ela é uma contradição em termos, né? Não existe possibilidade de se ter uma ecologia numa sociedade que se move, né, pela busca incessante do lucro. Mas, vamos dizer, há uma compreensão, há uma visão que trabalha nessa perspectiva, tá certo? E a gente tem, portanto, que apresentar também. A gente vai tratar disso também lá na frente, né? Então, acredita no desenvolvimento sustentável, que é aquele que atende às necessidades das atuais gerações sem prejudicar das futuras, fala na modernização ecológica, na boa utilização dos recursos naturais. A natureza ela perde essa qualidade, ela deixa de ser mãe terra e passa a ser recurso. Tá? Então, recurso natural, capital natural, serviços ambientais são termos muito vinculados a essa visão capitalista do meio ambiente. Né? E isso também tem políticas com relação a isso, né? Políticas públicas. Na área econômica, essa questão dos mercados de licença, mas também na parte tributária, né, que é uma coisa que é importante também, não vamos deixar de reconhecer, o IPTU e o ICMS verde, certo? E tem na questão das energias renováveis. Né? Então, na visão do Martínez Alier, a ecologia é uma ciência gerencial. Né? Você está gerindo a ecologia, na verdade, para limpar ou remediar a degradação causada pela industrialização, eu coloco, e pela mineração
né, e pelo agronegócio, né? Essa visão ela tem uma organização própria, né? Não sei se vocês conhecem, mas existe o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, se chama CEBEDS, né? E aí várias empresas fazem parte. Professor, travou. Professor? Das quais é a Vale. Professor? Aí, os dois maiores crimes ambientais, né, em Brumadinho, ambos em Minas Gerais, que trouxe um Professor? impacto terrível sobre o Rio Doce, né? E a outra que... Pois não? É Tá me porque ouvindo? travou. Travou Alô? Tô bem. ouvindo. Pode falar. Não, porque tinha travado bem na hora que o Travou? senhor falou assim, e as empresas, aí o senhor ia começar a falar sobre as empresas. Quais eram Ah, as tá. empresas? Pois é, uma das empresas é exatamente a Vale. Vocês estão com essa imagem aí? Essa imagem tá para vocês? Sim, Vale tranquilo. sustentável? Pronto, exatamente. Então, o que eu quis mostrar é que tem uma visão capitalista, tá certo? Que eu não coloquei nos slides, a crítica que se tem é uma expressão na língua inglesa que é greenwashing, né? Que é exatamente o que a gente poderia traduzir por maquiagem verde. Né? E na visão do Martinez Allier, há uma terceira concepção, né? Que é a concepção que ele chama de ecologismo dos pobres, ecologismo popular, movimento de justiça ambiental. Veja, essa frase dele, desgraçadamente o crescimento econômico implica maiores impactos no meio ambiente, chamando atenção para o deslocamento da fonte de recursos e do descarte de resíduos. Então, se a conservacionista ela é, na sua essência, ecológica, no sentido de que ela parte exatamente da proteção do meio ambiente, no ecologismo dos povos, justiça ambiental, a ética é claro que elas se encontram, né? Então, por exemplo, quando você fala de que os indígenas, ou os camponeses, ou as populações tradicionais têm coevolucionado sustentavelmente com a natureza e aqui conserva a biodiversidade, é como se você tivesse um encontro dessas duas visões, do culto à vida silvestre, que é o conservacionismo, e do ecologismo dos povos. Um fato, isso é absolutamente inevitável, é que as áreas mais protegidas da floresta amazônica são aquelas onde estão as terras indígenas. Tá? Nos Estados Unidos, a luta por justiça ambiental, ela levantou, né, os casos de racismo ambiental. Mas outro dia participamos de um debate muito interessante, promovido pelo Greenpeace também, né? Daniel deve lembrar que o tema foi exatamente a questão do racismo ambiental, tá certo? É um tema importante porque coloca as populações vulneráveis, sejam elas as populações negras, indígenas, sejam os moradores de bairro e tudo mais, como aquelas que mais sofrem, tá certo, em função desses programas governamentais, né? Então, esse ecologismo popular, ele mesmo diz que não basta que as novas tecnologias existam, porque elas não serão necessariamente uma solução para os conflitos de natureza e economia. Então, um caso clássico aqui do nosso litoral são as eólicas, né? As grandes usinas eólicas, né? As grandes fazendas, né? de geração de energia eólica em cima de dunas, em cima de comunidades tradicionais, tá certo? Criando conflitos ambientais e socioambientais exatamente em função, né, de uma sociedade como a nossa, que é marcada pelo crescimento econômico, né, e pela desigualdade social. Nós estamos vendo aí, tá certo, uma pequena manifestação, ou grande, dependendo do lugar, né, talvez seja grande, né, contra a mineração de um movimento importante, que é o movimento, né, pela soberania, né, popular na mineração. Né? Bom, essa visão de justiça ambiental, ela também é trabalhada, né, de forma muito interessante no livro, né, que é o livro O que é Justiça Ambiental, do Henry
Axelrod e outros autores. Henry Axelrod é professor do IPU no Rio, é um grande pensador nessa questão. E ele, então, trabalha com esse tema que vem, vamos dizer, dos Estados Unidos a partir do racismo ambiental, falando exatamente que nós temos que pensar num tratamento justo e no envolvimento de todas as pessoas no que diz respeito à elaboração, desenvolvimento e implantação das políticas ambientais. Tá? Ou seja, nenhum grupo pode sofrer uma parcela desproporcional de impactos. Foi esse o debate, né, que nós fizemos sobre racismo ambiental, né, com a presença da Cris Faustino, né, que é uma grande ativista aqui, do estado do Ceará, que trabalha no Fórum da Zona Costeira. Né? Então, ela está falando exatamente como essas populações sofrem. Né? E sofrem porque o racismo ambiental, né, essa é uma definição da professora Selene Herculano, é um processo de desumanização. Né? Ou seja, essas populações elas não são vistas como seres humanos, a ela não são reconhecidos, né, os direitos, as hierarquias, a desigualdade, elas estão, aspas, naturalizadas. Né? Então, portanto, essas etnias, muitas vezes, tá certo, invisibilizadas, eu vi a Sara falar sobre, né, a comunidade da Parada, né? Então, elas são tidas pelos governos, pelas empresas, como inerentemente inferiores. Elas são inferiores, né, na visão deles. Tá? O movimento por justiça ambiental, o ecologismo popular, o ecologismo dos povos, tem muito a ver também com o socioambientalismo, tá certo? Aqui é uma visão da professora Juliana Santilli. Esse é um livro muito bom, vocês podem pegar em PDF, porque ele já está até esgotado. Eu emprestei o meu nos primeiros anos de professor e acabei perdendo, né? Mas essa visão socioambientalista é uma visão muito importante. Ela tem muito a ver com a justiça ambiental. Ela compreende que as comunidades locais que têm conhecimentos tradicionais e práticas sustentáveis, elas devem participar ativamente, não é? Da formulação das políticas públicas, né? Elas têm que ser inseridas, né? E elas também têm que ter acesso, não é, aos bens comuns que são da natureza, né? Então, por exemplo, claro que esse desgoverno que está aí é terrível, né? Esse desgoverno Bolsonaro, porque ele inclusive desmontou, acabou com uma secretaria que tinha no Ministério do Meio Ambiente que era voltada exatamente para as populações tradicionais. Né? Ele mesmo disse, né, na campanha, ele foi racista com relação aos indígenas, racista com relação aos quilombolas. Né? E são essas comunidades que têm um conhecimento tradicional que podem nos ensinar muito a partir daí como proteger o meio ambiente. Nós mesmos aqui no Ceará, apesar de não ser da Amazônia, eu sou aficionado pelo açaí. O açaí vem exatamente dessas comunidades tradicionais. É uma atividade extrativista vegetal, tá certo? E tem muito a ver tudo isso, né, com essa figura, né, que vocês estão vendo aí, que é o Chico Mendes, né? O Chico Mendes, tá certo? Era um cara genial, entendeu? Genial por quê? Porque ele, como seringueiro que morava na floresta, né, descendente de cearense, como grande parte de gente que vive no Acre e tudo mais, ele sabia que a própria sobrevivência deles enquanto seringueiros, ou seja, de extrair o látex das seringueiras, né, daquelas grandes árvores, tinha que estar vinculado, obviamente, à floresta em pé. Né? Portanto, havia uma relação, a floresta em pé e o modo de vida, né, dessas populações. Né? Não à toa ele foi assassinado por um fazendeiro, que exatamente queria cortar, né, destruir a floresta para plantar capim, para colocar o gado em cima. Né? Então, essa é a visão do socioambientalismo. Né? Uma visão mais aprofundada ainda, tá certo? Que aí é uma visão que junta movimentos ambientalistas com a visão política, vamos dizer, de crítica mesmo ao capitalismo, por considerar que o capitalismo em si ele é insustentável. Né? Basta vocês verem no YouTube, não é, aquele pequeno videozinho, né,
chamado impossível hamster. O hamster não para de crescer, né? E ele devora, inclusive, o planeta Terra todo, né? Na natureza, tá certo? A lógica ela é circular, né? São as estações, são circulares, tá certo? A própria vida nossa é circular, enquanto que na economia na economia capitalista você tem uma linha que está sempre ascendendo. Um país é considerado desenvolvido se ele crescer economicamente, ainda que esse crescimento seja feito às custas da miséria do povo e da destruição das nossas florestas e do extermínio dos povos indígenas. Então, o ecossocialismo, ele é uma proposta que ele critica o capitalismo verde, né? Porque acha que não dá para reformar o capitalismo com relação ao meio ambiente, porque ele é intrinsecamente insustentável. Mas ele critica também aquele socialismo não ecológico, né? A antiga União Soviética, a própria China, tá certo? A China hoje mudou um pouco, mas o desenvolvimento, aquele grande desenvolvimento dela foi altamente degradante no ambiente, né? Então, os ecossocialistas se relacionam, evidentemente, com esses movimentos da ecologismo dos pobres, do socioambientalismo, né, e da justiça ambiental, tá? Portanto, nós estamos falando de uma nova civilização, tá? Nova civilização que não está vinculada, tá certo, a hábitos de consumos perdulários, a produção infinita de mercadorias inúteis, tá certo? Se baseia na agroecologia, nos transportes coletivos, nas energias alternativas e na satisfação democrática e igualitária das necessidades sociais, das reais necessidades. Porque não só as necessidades são criadas, vamos dizer, de forma artificial, né? Então, essa visão do ecossocialismo acha que esse modo de produção de consumo dos capitalistas, dos países capitalistas avançados, tem como ser expandido para todo o planeta. Basta você ver a pegada ecológica desses países para ver como é impossível, né, você chegar a esse ponto. Então, a própria defesa do meio ambiente, tá certo, está ligada à própria sobrevivência da nossa espécie, é o que o Michel Lovy, né, fala nesse texto, tá? Aqui eu apresento, portanto, é muito interessante, né? Mudar o sistema, não mudar o clima, né? Quer dizer, o clima, a gente não pode achar que ele pode mudar nessa relação, tá ok? Então, corri um pouquinho, né? Mas eu acho importante apresentar tudo isso para a gente compreender como se dão as políticas ambientais do governo do Ceará, tá? Então, eu coloco 4 pontos para a gente analisar agora nessa parte. Estou falando direto, não estou vendo vocês, mas aí, quando terminar de falar, eu retiro a apresentação e vou conversar com vocês, tá? A política de recursos hídricos, que ela é insustentável, exatamente porque está vinculado aos interesses das grandes empresas no complexo do PECEM, onde estão as termoelétricas, né? A Sara falou também nisso, né? E onde está a siderúrgica. A não política de mudanças climáticas, a política agrícola na relação com os agrotóxicos e um aspecto positivo que a gente tem que reconhecer, que é a boa política na área de unidades de conservação, tá? Na minha avaliação, tá? Então, por que eu digo que é insustentável a política de recursos hídricos? Porque ela é voltada principalmente para atender, né, as indústrias hidrointensivas no complexo industrial do PECEM. Nós tivemos 6 anos de seca, né, até uns 2 anos atrás, seca muito pesada. Faltou água para muita gente, muita gente. Faltou água no sertão, teve que ter carro-pipa e muitas vezes faltou carro-pipa. Faltou água até para o agronegócio, lá na região de Limoeiro, mas nunca falta água para as indústrias do PECEM. Então você tem um complexo, né, que fica parte no município de Caucaia e parte no São Gonçalo, que tem 22 empresas em operação, né, dividido em 4 setores, e um setor é o que vai nos interessar mais de perto, que é onde estão as termoelétricas e a Companhia Siderúrgica do PECEM. Por quê? Porque essas 2 empresas são, a um só tempo, altamente emissoras de CO2, porque elas queimam carvão mineral nos seus processos industriais. Vocês sabem melhor do que ninguém que o combustível fóssil mais emite CO2 é o carvão mineral, mais do que o petróleo, mais do que o gás
natural, mas, acima de tudo, elas são hiperconsumidoras de água, né? E recebem uma série de benefícios, tá certo? Para garantir essa segurança hídrica, tá? Aí nós temos aí uma foto aérea, né? Esse monstro imenso, né? Que é a Companhia Siderúrgica, né? Não sei se o Mauro ainda está por aí, mas eles lá na parada sofrem, como sofrem por causa da siderúrgica e por causa das termoelétricas, né? Ficam exatamente a oeste, né? A montante, né? Dessas indústrias poluentes, né? E aí a gente tem o quê? Aí é interessante, pessoal, isso é uma visão bacana também do Martínez Ayer, quando ele fala de ecologia política da água. Ele diz o seguinte: a gente não pode pensar na água apenas no seu ciclo natural. Ciclo natural, evaporação, precipitação, acúmulo nos corpos hídricos, nos aquíferos, evaporação, tá certo, nesse ciclo natural. Mas hoje você tem um ciclo hidrossocial, ou seja, há uma intervenção humana, né, que mexe com todo, né, esse sistema natural das águas e que está muito voltado ao atendimento dessas indústrias, né? Então, essa imagem que vocês veem aí é a imagem do chamado caminho das águas. Caminho das águas, né? À esquerda, na última ponta, está o Pecém, né? Ali ao norte, um pouco ao oeste, né? A parte de cima da imagem. Na parte, no meio para o fim, nós temos o Açude Castanhão. O Açude Castanhão, tá certo, que vai ser, né, na visão da transposição do Rio São Francisco, a grande caixa d'água. Até porque ele, nesse período de seca, ele secou, né? Teve período que ele teve com pouco mais de 2% da sua capacidade, que é quase 7 bilhões de metros cúbicos. Então, vocês vão ver no canal, tá certo, que vai vindo os trecho 1, trecho 2, trecho 3, tá certo? O trecho 4, né, que vem a Fortaleza, e o trecho 5, que vai até o Pecém, tá certo? Exatamente para garantir água para essas indústrias, tá bom? Então, vamos ver o próximo aqui. Então, você tem todo um sistema, tá certo? Que vem em 93 com o Canal Trabalhador. Antes disso, tinha o Pacote Riachão. Em 2004, a construção do Castanhão. Em 2012, esse Eixão das Águas, que é esse canal, tá certo? Que leva a água, que traz a água do Jaguaribe para Fortaleza, né? E para o complexo do Pecém. E essas indústrias, né? Para vocês terem ideia, a CSP, que é a Companhia Siderúrgica do Pecém, a outorga dela durante 10 anos foi de 1.500 litros por segundo. E calculem o que é isso, pessoal. Calculem isso enquanto a gente está conversando aqui. E agora foi reduzido para 1.000 litros, né? As térmicas variam de 600 a 800 litros por segundo. E o que é mais sério, pessoal, eles só pagam 50% da tarifa da água. Ou seja, os outros 50% somos nós, todos os cearenses que pagamos impostos, que vão para o governo para garantir tanto que essa água chegue lá, porque houve toda a infraestrutura desse canal, o açude que foi construído antes, que foi o açude... Deus do céu, todos eu falando nesse açude lá em Calcaia, dá um branco, né? Depois eu me lembro e falo, né? Até o próprio canal do Castanhão, e hoje eles estão furando poços nas dunas, né? Já furaram 42 poços, uma bateria de 42 poços, tirando água do Lago Amado do Cauípe para que nunca falte água, tá certo? Para essas indústrias, né? Lá no Pecém. Bom, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto desse governo, eu estou chamando de a não política de mudanças climáticas. Por que eu digo que é a não política de mudanças climáticas? Porque, na verdade, tá certo? Ela foi brecada, né? Ela vinha e parou. Vamos ver por quê. É o que eu estou dizendo aqui. A manutenção de grandes plantas industriais, né? Então, por exemplo, um cálculo do professor Alexandre Costa, que já teve com vocês, é de que a termoelétrica do Pecém, ela emite por ano, que ela é a maior do Brasil, ela emite por ano 6,5 milhões de toneladas de CO2. Né? E ainda foi se buscar outras indústrias do mesmo tipo lá. Né? Então, a política de mudanças climáticas,
ela começou, mas parou. Por isso que eu chamo de não política. Por quê? Porque em dezembro de 2016 foi sancionada uma lei estadual, essa lei 16.146, que estabelece a política estadual sobre mudanças climáticas. Essa lei é muito semelhante à lei nacional. Isso é uma coisa interessante, pessoal. A gente tem uma lei nacional de recursos hídricos, que é a lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, e nós temos a lei estadual. Tá? Então, as leis estaduais, as leis nacionais, elas dão esses parâmetros, né? E as leis estaduais, elas respeitam, né, esses parâmetros. Né? Então, o que acontece? Né? Vamos ver aqui. Meio devagarzinho, mas chega. Essa lei, no seu artigo 6º, inciso 1, diz que um dos principais instrumentos climáticas, né? Porque ele é quem vai viabilizar essa política estadual. Né? Então, por quê? Porque o plano estadual tem que ter meta. Não adianta dizer, olha, nós somos a favor da mudança da matriz energética, de pararmos, tá certo? De usar os combustíveis fósseis e passarmos para energias renováveis. Se eu não estabeleço meta, né? Se eu não estabeleço prazo, não, nós vamos diminuir, né, 10%, 20% a cada ano, vamos fazer a transição energética, substituindo, né, essa matriz, né, poluente, degradante, por uma matriz limpa, e estabelece isso. Né? Eu só tenho a política nacional em linhas gerais e não tem um plano, não tem política de mudanças climáticas. Né? E aí, quando você vai no site do governo, né, verifica-se que 3 anos e meio depois, né, ali foi no final de 2016 e nós estamos em 2020, não se tem ainda o plano estadual. Apenas se diz lá no site da Secretaria do Meio Ambiente que ele está em fase de elaboração. Tá? Que a gente vai olhar outro instrumento. Oi? Foi não? 5 minutos. Diga. 5 minutos, beleza. Estou correndo aqui um pouquinho, porque comecei muito atrasado, né? Mas aí tu dá um 5, um pouquinho mais, que estamos quase terminando, tá? Um outro instrumento importante foi criado também pela lei, é o Fórum Estadual de Mudanças Climáticas, ó, que está previsto no inciso 14 do mesmo artigo 6º. Mas quando você vai na internet, você vê que a última reunião dele é em 2018. Ou seja, há 1 ano e meio, né, que ele não se reúne. E aqui, nessa última frase aqui, a gente pode encontrar, talvez, a resposta para isso. Né? 3 de julho de 2019, muitos de nós que estamos aqui estávamos lá no COEMA, foi aprovada uma licença ambiental para mais uma termoelétrica. Isso depois do plano estadual de mudanças climáticas, para mostrar a contradição. Então, eu não reúno o fórum, eu não elaboro o plano, tá certo? Eu tenho uma política e apenas, tá certo, uma letra da lei que não é aplicada pelo governo. Tá? Então, os 5 minutinhos a mais, certo? Essa imagem aqui é uma imagem muito interessante, porque é a imagem sobre a pulverização aérea de agrotóxicos, tá? O que eu digo sobre isso? Tá? É que há uma política contraditória do governo do Estado para os agrotóxicos. Por que contraditória? Porque ela tem um aspecto positivo e a gente tem que reconhecer. Tá? No dia 8 de janeiro de 2019, o governador Camilo Santana promulgou a Lei 16.820, chamada Lei Zé Maria do Tomé, proibindo a pulverização aérea de agrotóxicos em todo o estado do Ceará. Foi uma proposta do deputado Renato Rosendo, assinado por outros 2 deputados, Joaquim Noronha e Elmano de Freitas. Beleza, importantíssimo. Serviu de exemplo para outros países e para outros estados e outros municípios. Só que no dia 11 de abril desse mesmo ano de 2019, no ano passado, portanto, o Conselho Estadual do Meio Ambiente aprovou uma resolução dispensando de licenciamento ambiental. Veja, o licenciamento ambiental é um dos principais instrumentos da política do meio ambiente, projetos agrícolas com uso de agrotóxicos com até 30 hectares. Até 30 hectares. Tanto em área de sequeira, ou seja, que não é irrigada, como em projeto de irrigação, cultivo de flores, caiu um pouco até 20 hectares. Isso é muito grave, pessoal. Por que isso é muito grave? Porque nós todos sabemos, não vai dar tempo de falar aqui, todos os impactos que tem, tá certo? Para a saúde humana, para o meio ambiente, né, a utilização
dos venenos agrícolas, né? Aquela região do Jaguaribe, Apodi, tá certo? Até um trabalhador morreu. Teve um que foi assassinado, o próprio Zé Maria Tomé, que lutava contra essa pulverização aérea, e um outro trabalhador, Vanderlei da Matos, que morreu com câncer causado exatamente porque ele cuidava da cauda de agrotóxicos. Pois bem, naquela região, tá certo? Uma área de quase 2.000 hectares vai ser tá dispensada de licenciamento ambiental. E por último, o governo do estado ele é signatário de um convênio de todos os governos estaduais que reduz de 60% a 100% o imposto sobre os agrotóxicos. Tá? E agora, recente, no mês de abril, tá certo? Esse conselho, que é o Conselho Nacional de Secretários da Fazenda, prorrogou esse convênio que vem desde 1997, gente. Então, isso é muito grave. Por último, para não dizer que não falei de flores, vamos ver a parte bacana, tá certo? É a parte das unidades de conservação. E aí a gente tem que reconhecer. Eu me lembro muito aqui do meu amigo Leonardo Borralho, que trabalha nessa área, né? Nós tivemos, né, nos dois governos, né, no primeiro e agora no segundo governo Camilo Santana, a criação do Parque Estadual do Cocó, né, que era apenas um nome de fantasia, não estava regulamentado de acordo com a lei, a ampliação da APA do estuário do Rio Ceará, o refúgio da vida silvestre do periquito cara suja na Serra de Baturité, a área do Cambeba em Fortaleza, a APA das dunas do litoral oeste e a área fazenda Raposa, né, em Maracanaú. Né? Então, nós temos aí 6 novas unidades de conservação, ou ampliada, como foi o das dunas e o do Rio Ceará, que são ampliações. Tá? E a gente vê, assim, o caso do Cocó, vou concluindo, é um caso à parte, né? Porque a gente fez, embora a gente reconheça que tenha sido muito importante, esse parque, ele deixou de fora as dunas e colocou dentro do parque 2 comunidades tradicionais. Então, assim, do ponto de vista jurídico, não vai dar tempo de eu falar para a gente poder conversar, tá certo? Ele é um instrumento híbrido, ele tem aspectos de proteção integral e de uso sustentável, ao invés de terem criado uma unidade de conservação de um tipo próprio para aquelas comunidades que seriam uma reserva extrativista, né? Então, tanto é que você tem, né, aqui a permanência dos nativos só se deu porque houve uma luta muito grande. Porque a gente sabe que na concepção de parque não pode ter população. Vamos dizer assim, né, para garantir a moradia dessas comunidades tradicionais. A Barra em Sabiaguaba, já estou concluindo, e a comunidade da Casa de Farinha, tá certo? Que é do outro lado do rio, próximo, né, ao Caça e Pesca. Essa imagem aqui é a imagem da campanha de Sabiaguaba fez, né? Fica nativa, muito bacana. E eu então passo para minhas considerações finais, tá bom? Não há única visão de desenvolvimento na sua relação com o ambiente natural, nem tampouco de sustentabilidade. Portanto, não há única visão ambientalista. Isso influencia os governos, os movimentos ecológicos, né, em suas diversas e contraditórias concepções. No caso do governo do Ceará, não há como deixar de reconhecer os avanços na política conservacionista, com ampliação de unidade de conservação e com o diálogo, às vezes muito tenso, outras respeitoso, com esses movimentos ambientalistas. A gente sabe que tem tensão e muita, né? Mas quando se trata dos interesses do grande capital, ou seja, do poder econômico mesmo, seja o agropecuário, na relação com os agrotóxicos, que eles querem isso, seja o industrial, né, nesses mega empreendimentos, os bens ambientais são colocados a serviço dessa acumulação capitalista. Né? Então, aí se demonstra essa feição contraditória e, no meu entendimento, insustentável do chamado capitalismo verde. Né? Eu termino, como eu comecei, com Krenak, eu termino com Schopenhauer, mas aí eu vou deixar essa apresentação para vocês, eu mando depois para o Daniel, para a gente ter tempo agora de conversar. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela atenção, desculpem aí os contratempos no início da nossa fala. Tranquilo, professor. Estão me ouvindo aí? Estamos, sim.
Aí eu vou só Ótimo. fazer uma solicitação aqui. Aí o senhor aperta em aceitar, vai aparecer na sua tela. Um minutinho aqui. Estou tentando minimizar aqui a apresentação. Bom. Onde é que tem aceitar? Você está compartilhando a tela. Daniel, vou botar o meu vídeo agora, né? Parar de compartilhar, né? Parei de compartilhar. Já, parou. Aí só ligar o vídeo Parei. agora de novo. Agora o senhor Pois tem que é, ligar. deixa eu iniciar meu vídeo. Apertando aqui. Beleza? Peraí, agora iniciar o vídeo aqui embaixo. Será que tu não tem que aceitar aí, não? Bora ver. Tá aqui. Bom, eu estou ouvindo vocês. Eu não sei por que que não. Eu estou clicando aqui iniciar o vídeo, iniciar meu vídeo. Bora lá. Nada? Não. Eu estou clicando aqui. Tá Eu estou liberado. tendo. Não sei se é aí com vocês. Pronto. Pronto. Beleza. Desculpe aí esses contratempos. Não sei se vocês gostaram desse panorama aí. Acabei correndo muito na primeira parte em função de ter me atrasado, né? Mas eu queria, antes de falar do governo, falar dessas visões, tá certo? Que são bem diferentes com relação à questão ambiental. É por isso que o Camilo Santana disse que é um ambientalista, apesar de apoiar as indústrias poluentes do PECEM. Né? Por quê? Porque na visão do ambientalismo dele, isso é permitido. Tanto é que a Vale do Rio Doce, que a gente sabe que é uma criminosa ambiental, ela fala que ela é sustentável. Tá? Obrigado aí os retornos, pessoal. Agora que eu estou vendo aqui os chats, desculpe aí. Vamos lá. Tranquilo. Então, eu vou fazer aqui as perguntas que a gente anotou, devido ao horário também. E aí, vou iniciar aqui com uma pergunta rápida. O Augusto, ele pergunta assim, qual é o livro? Quando o senhor estava falando sobre o documento do Michael Lowry, algo assim. Qual é o nome do Michel livro? Lopy. Isso mesmo. O que é ecossocialismo? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, porque acabou que algumas obras eu não coloquei. Lá tá, o que é ecossocialismo. Mas eu vou colocar no final uma bibliografia, viu? Quando eu for mandar para o Daniel, tá? Perfeito, ótimo. Humberto Jardim ele pergunta assim, professor, poderia ter mais participação e campanhas de conscientização sobre políticas ambientais nos municípios mais carentes? Quais incentivos poderíamos adotar para essa dinâmica? Porque sei das dificuldades sobre o tema nas pequenas cidades do interior do Ceará. Ponto. Bom, é o Augusto, que está perguntando? Humberto. Não, é Humberto. Humberto é do Jardim, é? Ele é do Humberto município de Jardim. Jardim. É o município de Jardim, ali no Cariri, quase em Pernambuco, é isso? Ou é o Isso. sobrenome? É o sobrenome. Humberto Jardim é o sobrenome. Tá. Tá bom. Não, porque Jardim é um município lindo que tem lá na Chapada do Araripe, ali perto do Crato, de Juazeiro. Pessoal, Barbalha. Pessoal, a questão ambiental ela tem que ser encarada como uma questão da nossa vida, né? Então, como é que você vai trabalhar isso no seu município, né? Estou falando com Humberto, nem sei qual é a cidade dele, tá certo? Achei que era Jardim, mas é o sobrenome. Humberto, onde você morar, certamente você tem uma relação na sua cidade e no entorno dela com a questão da natureza. Tanto o ambiente natural, e aí sempre é importante ver como é que está a situação das florestas, como é que está a situação dos rios, das lagoas, tá certo? Como é que isso está a parte de conservação, e você olhar também o lado da sua cidade, né? Ou seja, esgotamento sanitário, porque a gente sabe que o problema da poluição dos rios está muito ligado à falta de saneamento, né? A questão dos resíduos sólidos, a sua cidade tem ou não tem coleta seletiva. Então, para mim, qualquer movimento ambientalista ele será importante e vitorioso no seu município se ele partir da vida das pessoas. Né? Não adianta ficar
Claro que a gente tem que pensar na Amazônia, óbvio, porque ela é, vamos dizer, a grande reguladora do clima na América do Sul e no planeta, grande berço da biodiversidade e tal. Mas sempre que eu dou aula para meus alunos, pessoal, lutemos pela Amazônia, mas a nossa Amazônia aqui é o nosso cocó, tá? Como em outros locais vai ser a nossa mata branca, que é a caatinga. Então, eu vejo dessa forma. E vejo que os municípios também têm que ter uma estrutura, pessoal. Tem que ter uma Secretaria do Meio Ambiente e tem que ter um Conselho Municipal do Meio Ambiente. Então, procurem a partir daí, né? E muitas vezes tem também, alguns promotores são muito atuantes na área ambiental, vocês também se articularem com os promotores, tá? Escolas e tudo mais. Ele acabou de falar aqui que é do município de Quixeramobim. Ave Maria, é muito lindo o Quixeramobim. Quixeramobim tem uma caatinga fantástica, né? Tem umas montanhas também entre Quixadá e Quixeramobim que vale a pena, né? E tem um MST muito organizado, então dá para fazer um bocado de coisa lá. E a terra do Falso Nilo, pessoal. Pronto, continuando, a Lela, ela fez uma pergunta na parte da água, quando o senhor falou, ela perguntou assim, toda a água é para as empresas e quem paga 50% é a população? Eu passei muito rápido, né? Terra do Fausto Nilo, aquele compositor e arquiteto. Eu vi que ela perguntou aí no chat. Ela mesmo também que está perguntando, né? A Lela que está perguntando a questão Isso. da água. Porque passei muito rápido e é muita coisa. Na Política Nacional de Recursos Hídricos, o que a gente chama de água bruta, que não é água tratada é a água da CAGES que a gente bebe, que chega nas nossas casas. A água bruta é a água dos rios, dos açudes e tudo mais, tá? Então, a água, ela é, por lei, pela própria Constituição, um bem público, né? Ninguém pode se dono da água. Eles estão mudando essa história aí, privatizando as companhias, que pode levar à privatização da água e tudo mais. Mas vamos supor que a nossa água bruta, grande parte dela, vem do açude Castanhão, né? Vem para a cidade de Fortaleza, aqui ela é tratada, né? Para a gente beber pela CAGES, e ela segue num canal para o PECEM. Aquela água é pública. Então, as empresas que vão usar aquela água, elas têm que pagar ao governo. O governo estabelece, tem uma tabela, tá certo, do preço do litro, né, do metro cúbico da água bruta, né? Então, se ele tem que pagar, vamos supor, só por hipótese, 10 mil reais pelo preço, ele tem um abatimento e só paga 5 mil. Quando eu digo que nós pagamos a metade, é porque ele está consumindo tudo, né? E ele não está pagando uma parte, né? Então, por exemplo, se a Coca-Cola instalada lá em Maracanaú, ela só paga, porque o Fundo de Desenvolvimento Industrial garante a ela que ela só pague 50% do consumo, os outros 50% somos nós que pagamos, mesmo que a gente não goste e não beba Coca-Cola. Entendeu? Então, quando a gente diz somos nós estamos pagando, é porque quando você deixa de arrecadar um imposto, quando você deixa de arrecadar uma tarifa, você está subsidiando. É como a questão dos agrotóxicos, né? Se os empresários agrícolas, os fazendeiros, não pagam o imposto que deviam pagar dos agrotóxicos, porque o governo dispensa, somos nós que estamos bancando isso, né? E aí o que acontece com relação a isso? É o que a gente diz assim, se privatizam os lucros e se socializam os prejuízos, né? Então, nós bancamos essas indústrias lá e elas causam as doenças, né, para o pessoal lá da parada, né, que tem problemas respiratórios, que tem problemas cardíacos, que tem problemas na pele e tudo mais. Onde é que eles vão se tratar? Nos hospitais públicos. Quem paga os hospitais públicos? Somos nós através dos impostos. Mas eles ficam com o lucro, né? A mesma coisa com relação à emissão de CO2 e a questão, né, das mudanças climáticas. À medida em que eles emitem o CO2 nessa quantidade de milhões de toneladas, eles estão passando esse prejuízo para a sociedade. Agora, quando eles vendem a placa de aço, é o caso da siderúrgica, ou quando eles vendem a energia, né, para o governo, eles estão ganhando, né, as nossas custas.
Não sei se eu fui claro. Sim. E agora a Luana, ela fez a seguinte pergunta. Obrigado, Léo. Aproveitando seu conhecimento jurídico e pensando sobre a contaminação por agrotóxicos e transgênicos, existe uma legislação a respeito da proteção às sementes crioulas dos pequenos agricultores, pensando em casos de contaminação por parte das empresas do agronegócio? Você tem uma política, né, de apoio à agroecologia, né? Isso aí é fato, né? Você tem uma lei de agrotóxicos que ela impõe certos limites, tá certo? A utilização, a fiscalização, embora na visão do pessoal da Abrasco, da professora, né, Raquel Rigoto, você não tenha garantia de que esse uso seja seguro de maneira nenhuma, mas você tem também um incentivo, né, através da Política Nacional de Apoio à Agroecologia, tá certo, a todas as formas orgânicas e agroecológicas, inclusive na questão de cultivos de sementes nativas, sementes crioulas. Evidentemente que essa contaminação pode acontecer, né? A contaminação cruzada, inclusive, por agrotóxicos. E, num caso como esse, no meu entendimento, cabe uma ação na justiça de indenização. Tem casos no Brasil e no mundo, né, de plantadores orgânicos que a proximidade do plantio deles com outros proprietários que utilizavam sementes transgênicas, que houve um cruzamento, né? E aí a plantação deles deixou de ser pura, deixou de ser orgânica. E isso eles podem buscar na justiça. Eu acompanho o caso como advogado aqui no município perto de Fortaleza, no município de Paraipaba, de um médio produtor rural que tinha 150 cabeças e 50 cabeças de gado, animais, vacas, bois, morreram intoxicados por agrotóxicos que vizinho a ele tinha uma empresa, até multinacional, que plantava flores, né, para exportação, que usava uma quantidade absurda, mais de 30 tipos de agrotóxicos. Então, o caminho jurídico e judicial também é um caminho que se pode procurar. Inclusive, essa resolução do COEMA, a gente participou a gente tem uma ação na justiça contra a resolução do governo que libera plantio de agrotóxicos sem licenciamento. Seguindo nas perguntas, o Humberto, o mesmo Humberto Jardim, ele perguntou também: professor, me tira uma dúvida sobre o canal da transposição. Quais os impactos ambientais e as consequências a longo prazo? Bom, qualquer transposição, entendeu? Ela tem uma série de impactos, né? Primeiro, desde você tirar água, vamos dizer, do leito natural do próprio Rio São Francisco, né? O Rio São Francisco, que é um rio que já vem sofrendo muito, né? Sofrendo com o esgotamento sanitário das cidades que estão, né, nas suas margens, sofrendo com o plantio de agrotóxicos, né, que poluem os seus rios, e sofrendo também, de alguma forma, com as mudanças climáticas, né? Então, o rio, ele baixou muito, né, a sua vazão. Ela é uma vazão tão menor que, quando você barra demais o rio tem uma série de barragens, né? Paulo Afonso, Xingó, e agora esse canal que vai trazer água para cá, já tinha um canal que ia para Paraíba, significa dizer que a vazão que está correndo para o mar, ela é uma vazão que diminui, obviamente. Se eu estou tirando água, tá certo? Vai chegar menos água no estuário. E o que é que tem acontecido nos últimos anos? Isso tem matéria, pode botar no Google que você vê, né? Há uma penetração muito grande da chamada língua salina, né? Porque a gente sabe que onde o rio encontra com o mar, você tem esse encontro de água doce com água salgada, tá? Evidentemente que isso está muito ligado ao regime de cheias, de chuvas e tudo mais. Se a seca e a retirada, vamos dizer, de água do São Francisco é muito grande, o que é que vai acontecer? A água do mar vai mais longe.
Então, isso tem um prejuízo, tá certo? Nos plantios, na alimentação dessa população e tudo mais. Um outro aspecto dessa transposição que a gente não pode deixar de considerar aqui no caso do Ceará é que essa água ela vai ser água federal, entendeu? Por enquanto, toda a água nossa ela é estadual, né? Estadual por quê? Porque os rios, né, dos quais a gente usa a água, né, nesses açudes, né, especialmente no Castanhão, que depois vem para cá, para o Pacuti, Riachão, Pacajus, etc., são rios que nascem, né, e morrem dentro do mar aqui no Ceará. Quando você vai ter a transposição do Rio São Francisco, inclusive por elevação, gastando energia, essa água certamente vai ser cobrada e também vai ser mais cara. Não é um aspecto ambiental, né? Mas é um aspecto também importante do ponto de vista social, que a gente não pode deixar de considerar. Pronto. Partindo para a última pergunta agora do Bruno Guilhom. Ele pergunta assim: João, existe alguma política de incentivo ou instituição que ajude no financiamento de cursos na área ambiental por estudantes ou profissionais que trabalhem nessa área? Eu não tenho conhecimento. Eu sei que, por exemplo, algumas escolas no Ceará, nós temos uma escola profissionalizante em Maranguape, que é fantástica, pessoal. Os próprios professores de lá, eu já participei de debates presenciais e recentemente participei de um debate online com eles, entendeu? Então, assim, as escolas públicas, elas são muito importantes, entendeu? Nesse processo. O envolvimento dos professores, tá certo? Professores que são vinculados a essa temática são muito importantes. E acho que você pode trabalhar, tá certo? Numa perspectiva dessas escolas. Agora, projetos específicos na área de financiamento, eu honestamente, como eu não saberia, eu tenho pouca relação com essa temática. Pronto, então dessas perguntas a gente já concluiu das perguntas que tinham sido feitas para a gente. E aí o senhor comentou no final da sua apresentação sobre as unidades de conservação e tudo mais, o Parque do Cocó, a questão de que as dunas ficaram de fora, né? E aí eu já vou fazer, inclusive, aqui uma fala para o pessoal, né? Para o pessoal já acompanhar também uma campanha que existe aqui em Fortaleza, que é Fortaleza pelas Dunas. Vocês verem lá, é um símbolozinho desse jeito aqui, que nem está na minha camisa. E o Fortaleza pelas Dunas ele trabalha, né? Tem trabalhado. Inclusive o professor João Alfredo, ele está tendo aí uma participação muito forte em relação a essa parte de legislação no Fortaleza pelas Dunas, que é um movimento que está tentando, né, fazer uma proteção legal das dunas aqui de Fortaleza. Inclusive, sigam lá o @Fortaleza pelas Dunas. E vou até fazer aqui uma fala que ninguém está sabendo, vocês aqui do curso estão sabendo com exclusividade, que agora no próximo dia 5, às 19h30, no próprio Instagram do Fortaleza pelas Dunas, a gente vai estar fazendo um pocket show, né, assim, com música e tudo mais, para a gente movimentar mais a página e tudo mais. Vai ter uns lançamentos legais também lá, né? Já comentando essa parte que o professor João ele comentou das unidades de conservação. E no geral, já passando. Não, a gente está no horário excelente, está terminando agora, chegando aqui às 8 horas, já no previsto. Gostaria muito de agradecer, né, ao professor João Alfredo por ter aceitado o nosso convite e de ter feito essa fala maravilhosa, né? Tivemos aqueles imprevistos no começo, mas foi excelente. A gente fica muito grato em nome da comissão organizadora do Emergente. Eu agradeço muito a sua presença, professor. Bom, eu também agradeço o convite, viu? Quero que vocês saibam que isso é um tipo de atividade que eu gosto muito, né? O Misael estava aí também, acabei de ver ele aí. Eu já trabalhei no Greenpeace durante 2 anos, né? Como consultor na área de políticas públicas, né? Nos anos de 2007 e 2008, né? Então, tenho boas amizades até hoje lá na turma do Green, né? O Márcio Diniz é um amigo que ficou lá, o Sérgio Leitão era de lá e saiu para formar
né, outra ONG, né? Então isso para mim é uma alegria muito grande, e é uma alegria muito grande saber que são jovens. Eu acho que essa é uma questão muito importante para nós, né? A cidadania ecológica, ela é muito importante, a cidadania socioambiental. Eu acho que aqui esse grupo de ativistas do Greenpeace, inclusive nessa relação com essas outras entidades, né? Ceará no Clima, né? Friends for Friday, Fridays for Friends for... Future. Fridays for Future, né? Tá certo. Também é outra Cestas para o Futuro, né? Que é outra entidade importante, né? Então a gente tem muita coisa acontecendo aqui na cidade, isso é muito bacana, tá certo? Eu estou sempre à disposição de vocês, viu? Podem contar comigo. Eu vou só dar uma mexida melhor aqui, até para colocar a bibliografia, tá certo? E depois eu mando pro e-mail do Daniel, que ele pode compartilhar com vocês, porque ali está organizada a minha fala. Acabei, por conta daquele meu atraso no início, acabei correndo muito, né? Então não deu para fazer uma apresentação com mais calma e com mais tranquilidade. Tá legal? Tá ótimo, Valeu, professor. pessoal. Um abraço, viu?